Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Wilson, você já me conhece. E que tal a gente usar esse tempinho aqui que a gente tem para revisar um pouquinho as dilatações dos sólidos? Olha só, então esse é um dos primeiros tópicos de termometria que a gente estuda, é esse tópico de dilatações térmicas dos sólidos. Depois a gente estuda a dilatação térmica dos líquidos. E a primeira coisa que você tem que saber é por que a dilatação acontece. Veja, todo mundo sabe que a matéria é formada por moléculas, né? E que essas moléculas têm um certo nível de agitação. Esse nível de agitação molecular, fisicamente, é definido como temperatura. Então a temperatura é a grandeza física que mede o nível de agitação molecular lá de um corpo, beleza? Agora, quando a matéria recebe calor, lembrar que o calor é um tipo de energia, né? Quando essa matéria recebe esse tipo de energia, que é energia térmica, as moléculas acabam se agitando mais. E nessa maior agitação elas acabam se distanciando mais também. Então a gente diz que a dilatação acontece quando a matéria recebe calor, quando ocorre um aumento de temperatura. Por isso que o nome é dilatação térmica, né? Então é a dilatação que ocorre devido à variação de temperatura do corpo. As moléculas ficam mais agitadas, consequentemente se espalham mais, ficam mais espaçadas, e aí então a gente tem um corpo dilatado. No sólido a gente estuda três tipos de dilatações. A dilatação que acontece somente no comprimento do corpo. Não é que ela acontece somente no comprimento, é quando a gente só leva em conta a dilatação no comprimento, que é a dilatação que ocorre em fios, em barras, em bastões. Quando a gente leva em consideração a dilatação que ocorre em duas dimensões do sólido, aí a gente tem a dilatação na área superficial do sólido. Aí a gente chama essa dilatação de dilatação superficial. Agora, quando a gente leva em consideração a dilatação que ocorre nas três dimensões do sólido, quando as três dimensões sofrem dilatações consideráveis, aí a gente chama essa dilatação de dilatação volumétrica, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Vamos lá para a primeira, dilatação linear. Então, na dilatação linear, você só leva em conta a dilatação que ocorre no comprimento. Por exemplo, imagine que eu fosse analisar a dilatação de um fio nos mesmos tamanhos de um fio de cabelo. Então não faz sentido eu analisar o volume do fio de cabelo, a área superficial do fio de cabelo. Só vale a pena eu analisar o comprimento do fio de cabelo. Ela é a dimensão considerável nesse caso. Então, nesse caso, a única dilatação considerável para a gente analisar é a dilatação linear. Então, fiz aqui um esquema. Imagine que você tem um bastão desse tamanho, com esse comprimento L, e ele tem esse comprimento L, que é o comprimento inicial, a uma temperatura θ inicial. Temperatura inicial. Quando ocorre uma variação de temperatura nesse bastão, quando ele ganha um acréscimo na temperatura, um Δθ, então as moléculas ficam mais espalhadas. Então aqui eu tenho uma temperatura inicial mais a variação de temperatura. Quando ocorre a variação de temperatura no sólido, ele cresce um pouquinho, ele dilata, o comprimento dele aumenta. Quando o comprimento aumenta, agora a gente diz que ele sofreu uma dilatação linear, ΔL. Como calcular esse ΔL? É isso que você precisa saber, basicamente, né? O que você precisa saber, basicamente, é como calcular esse ΔL, essa variação do comprimento. Para calcular a variação do comprimento, você vai multiplicar comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação linear do material que compõe esse bastão, vezes a variação de temperatura. Então, vejam o que interfere na dilatação. A dilatação depende de quê? A dilatação depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação, que é específico para cada material, e da variação de temperatura que esse corpo sofreu. Pronto, então ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Já a dilatação superficial, ela ocorre da mesma maneira. Para você calcular a quantidade de área que o corpo ganhou, que dilatou, né, você usa a mesma fórmula, só que no lugar de L, de comprimento, você usa A para área. Porque na dilatação superficial o que está mudando é a área do sólido, a área superficial do sólido. Então eu posso dizer que a placa, né, imagine uma placa, a placa tinha uma área inicial A0 quando a temperatura dela era θ0. Quando eu aqueci essa placa, quando ela ganhou um acréscimo na temperatura, ela também dilatou, ela sofreu uma dilatação em sua área. E a gente precisa saber calcular quanto da área dilatou. É justamente essa dilatação na área, né, o ΔA. A mesma fórmula, ΔA é igual a A0 vezes beta, que é outro coeficiente, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, Δθ. Lembrar que
Como a dilatação superficial ocorre em duas dimensões, você pode relacionar o coeficiente de dilatação superficial com o coeficiente de dilatação linear. O linear que só ocorre em uma dimensão, superficial ocorre em duas dimensões. Então eu posso relacionar alfa e beta dessa maneira. Um beta, o coeficiente de dilatação superficial, corresponde ao dobro do coeficiente de dilatação linear, certo? Então um beta corresponde a 2 alfa. Já na dilatação volumétrica, a gente encontra aqui, ó, 3 dimensões consideráveis. Então aqui são 3 dimensões que valem a pena você analisar. Então eu tenho a largura, a altura e o comprimento do sólido, né? Para representar, eu usei esse cubinho. As 3 dimensões dilatam e as 3 dimensões são consideráveis para a gente calcular a dilatação. Então a fórmula que a gente usa é a mesma, só que no lugar de L de comprimento ou A de área, a gente usa V para volume. Então fica variação de volume é igual ao volume inicial vezes um coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Lembrando que aqui, como a dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões, são 3 dimensões consideráveis, então faz sentido a gente usar a seguinte relação entre gama e alfa. Um gama corresponde a 3 vezes alfa. Beleza, pessoal? Mais tarde, em outro vídeo, a gente vai fazer questões para você revisar isso aí. Espero ter ajudado. Tchau!